venha perdoar todas as minhas falhas, os meus pecados. E usa os meus lábios, Pai, para falar com a tua igreja, que é santa e lavada e remida pelo teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto que Jesus ele nos entrega nessa noite, ele começa dizendo sobre Saul. Saul era um jovem. A Bíblia diz que Saul era um jovem que certa vez ele saiu com um dos empregados do seu pai para procurar as suas jumentas que havia perdido. E a Bíblia diz que pelo meio do caminho esse jovem queria agradar o seu pai. Quando ele fica desorientado, não consegue encontrar essa jumenta e ele queria agradar o seu pai, ele decide tomar uma posição. Saul decide se aproximar de Samuel e pedir orientação a Samuel de aonde buscar as jumentas do seu pai. E a história vai nos dizer que todas as vezes que se aproximava de um profeta naquela época, não poderia chegar de mãos vazias. A Bíblia diz que Saul ele pede para os funcionários do seu pai emprestar algo para ofertar ao profeta, para que o profeta pudesse orientar ele. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, o profeta prepara uma mesa, ele vai atrás das jumentas e sai de lá ungido pelo profeta. Aleluia. E a Bíblia diz que este jovem Saul vira rei. Um jovem que saiu para procurar jumentas e vira rei de Israel. Mas no meio do caminho, este homem Saul se perde. Já não jovem mais. Tem atitudes que desagradam ao Senhor. Tem erros abomináveis diante de Deus. E então começa a história que nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 16. No versículo 1 chega um momento que Deus decide falar com Samuel e diz: Samuel, até quando tu Samuel, vai ter dó de Saul? Você não entende que eu não estou com ele? Que provém a mim escolher um rei para Israel. Aí tem um detalhe nessa história que é importante os irmãos saberem aqui. A Bíblia diz que Saul vai até Samuel, atrás das jumentas do seu pai, e sai de lá rei. Agora na história de Davi, a Bíblia diz que Saul foi até Samuel. Na história de Davi é diferente. A Bíblia diz que Samuel vai até Davi. Não é o rei que vai atrás de ser ungido. É Samuel que vai ungir Davi. A história muda. Mas o mais importante da história não é quem vai ungir. É quem manda ungir. Porque a Bíblia diz que Saul ele vai lá na casa de Samuel e Samuel decide ungir ele. Mas na história de Davi o negócio é diferente. A Bíblia diz que é Samuel que tem que ir até a casa de Jessé. E quando ele chega lá, ele chega a mando de Deus. E quem manda ungir Davi não é o homem, é o próprio Deus. Mas o interessante dessas duas histórias que eu estou ministrando aqui é que os dois eram jovens. O projeto na vida deles diante de Deus começa ainda jovem.
E muitas vezes nós achamos que porque somos jovens, porque somos o menor, nós não somos vistos aos olhos do Senhor. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Senhor está com seus olhos sobre ti. Aleluia. Que toda chamada, todo grande projeto, todo grande homem que é escolhido por Deus, toda mulher que é escolhida por Deus, muitas vezes ainda começa de jovem. Às vezes a sociedade não valoriza, às vezes o nosso meio não reconhece, mas lá no céu já tem uma história sendo desenhada pela vida de cada jovem que está aqui. Talvez os homens da terra não tenham projeto para vocês. Talvez a sociedade que nós vivemos não tenha projeto para vocês. E o mundo que nós vivemos está cada dia mais difícil ter projeto para nós. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que nos céus há um projeto desenhado para a vida de vocês. Glória a Deus. Que há um Deus dos céus que já projetou a vida de cada jovem que está aqui nessa noite. E muitas vezes nós durante a caminhada não vamos conseguir entender isso, porque vai vir tanta luta, vai vir tanta dificuldade, vai vir tantas provações. Parece que as oportunidades sempre é para os outros, nunca é para nós. Mas eu quero te dizer que Deus continua com os olhos dele sobre a tua vida, tendo oportunidade ou não, tendo projeto ou não. Deus tem um plano em nossas vidas. Porque a história é muito fácil de entender. Difícil é viver ela. Fala para o seu lado, difícil é viver ela. Porque eu vi que Davi virou rei, é muito bonita a história. Difícil é enquanto seus outros irmãos viviam nas melhores escolas, eram soldados, tinha as melhores oportunidades. A Bíblia diz que Jessé fazia Davi cuidar de ovelhas do pasto. Que enquanto os outros irmãos tinham privilégios, Jessé não era lembrado na mesa. Davi não era lembrado na mesa. A história é um pouco diferente, a história dói um pouco. Entende isso aqui, irmãos? A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, nem ele sabe quem ele vai ungir. Ele só sabe que vai ungir. Aleluia. Tem projeto em nossas vidas, irmãos, que só pertence a Deus. Nem os nossos pais conseguem saber o que Deus tem preparado para mim e para você. Muitas vezes, nem os homens de Deus, sendo conduzidos por Deus, sabem tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Porque a Bíblia diz que Samuel entra na casa de Jessé sem saber quem era o rei. E quando ele obedece o que Deus instruiu ele, e começa a chamar os filhos, aí que a dúvida fica maior ainda, irmãos, na cabeça do profeta. Porque ele vem entrando homens preparados, homens com estudo, homens de guerra, jovens preparados para assumir algo. Mas a Bíblia diz que enquanto vai passando os jovens, Deus está em silêncio. Porque a oportunidade que Deus tinha separado para Davi era dele. Era só dele. Não entendi, pastor. Vou traduzir para você entender. Isso acontece muito conosco que somos imigrantes aqui nesse país. Nós vamos disputar uma vaga de emprego, de qualquer coisa, irmão Fabiano.
vamos fazer um trabalho, o que nós vamos fazer, nós já nos sentimos em desvantagem. Porque quando nós olhamos do outro lado, as pessoas são muito mais preparadas. Pelos documentos, pelo estudo, pelo inglês. Todas as vezes que você chega diante de uma oportunidade, você já chega se sentindo menor, se sentindo esquecido. Aleluia! A única coisa que a sociedade não entende é que os planos do Senhor é muito maior do que os meus. É que os planos do Senhor para a nossa vida é muito maior do que o da sociedade. É que os planos que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que o governante pensa a nosso respeito. Que aquilo que Deus tem a respeito das nossas vidas é muito maior do que a faculdade pensa a nosso respeito. Porque ainda quem dá oportunidade para homem e mulher de Deus, ainda é Deus. Aleluia! Glória a Deus. A luta pode parecer desigual, mas se Deus falou que é Davi, é Davi. É Deus. Não entendi, pastor, vou tentar traduzir para você. Você chega na escola, você vem do seu país, você não tem a língua, você não fala inglês igual eles. Parece que todo mundo tem mais oportunidade do que você. Mas Deus está falando que quem te colocou naquela escola foi Ele. E é Ele que vai colocar a oportunidade nas suas mãos. Glória a Deus. Aleluia! Quando você olha a situação, você fala, é impossível alguém lembrar de mim. Deus, tu és... Os irmãos vão passando preparados, estudados, prontos. Mas a palavra de Deus diz que eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Ai, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aí vem a parte da história, na minha opinião, irmãos, que já li essa história às vezes, mais vezes que mais dói. Passa 6 irmãos, pastor Sérgio. E o pai não se lembra de chamar Davi. Enquanto a sociedade nos rejeita, é fácil. Você tem um pai e uma mãe que te ama, que te dá apoio em casa. Aleluia. Quando os amigos da escola zombam de você porque o teu inglês, o teu acento é diferente, que vocês se entristecem. Quando você chega em casa, o teu irmão te abraça, e isso passa. Mas e quando a rejeição está dentro de casa? E quando o esquecimento vem do pai? Irmão, tem um negócio de ter ciúme um do outro, irmão. Eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil. Hein? Qual é o irmão que nunca teve ciúme do outro aqui, irmão? Não, mas a melhor roupa para ele, o sapato melhor dele. Principalmente o que nasceu primeiro, né, irmão? Às vezes o que nasceu primeiro ganha o sapato novo, quando vai ficando mais velho, fica pro mais novo, e o mais novo vai sempre pegando a rebarba. Quem já não passou por isso aqui, irmãos? Isso não é revelação, não, isso é fato, irmão. Hã? Não, o pai só tem dinheiro para pagar uma escola, então eu vou pagar do seu irmão que é mais velho. Se o pai tiver condição, quando você tiver aquela idade, eu pago para você também. Então Jessé não fez nada diferente da sociedade, irmãos. Aleluia. Eu vim aqui para você entender, jovem, o valor que você tem para Deus. O amor que Deus tem por vocês. Porque às vezes pode até o pai e a mãe nos esquecer, mas a Bíblia diz que eu, todavia, não me esquecerei de vós. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel chega e fala assim:
Acabou os mancebos, acabou os jovens. Deus não falou nada comigo. E Samuel sabia quem era Deus. Ele era um profeta. Se Deus falou que vai fazer algo, Ele vai fazer. Não tem ninguém que vai impedir os planos de Deus. Eu vou dizer de novo, se Deus falou que vai fazer algo, Ele vai fazer e não tem ninguém que vai impedir. Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem projeto maligno que vai impedir o que Deus falou que vai fazer. Se Ele falou para Samuel ir na casa de Jessé que ele ungir alguém, Ele vai ungir. Aleluia! E eu fico imaginando Jessé desesperado, Samuel desesperado, irmão. Passou todos os jovens e Deus não falou nada, eu tenho certeza que Deus não muda. Ele olha para Jessé e diz, e aí, acabou os filhos? Não. Tem um jovem. Vou repetir para vocês, dão glória a Deus. Jessé disse para ele, não. Tem um jovem, o mais jovem, aleluia, glória a que está lá no campo cuidando das ovelhas. Aleluia! Glória ao Senhor, Deus. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite? A esperança ainda não acabou. Talvez o local é desconfortável. Talvez você se sente esquecido. Talvez onde você está todos os dias você mata um urso, mata um leão. Ei, irmãos. Esses dias eu parei para trocar um pneu, o americano começou a falar comigo, pastor. Eu tenho até onde eu entendia falar aquilo ali, eu ia falando, mas quando eu comecei a falar da vida, falar do país, falar de política, aí rolou, irmãos. E quando ele estava falando do pneu, do troque, estava tudo fácil, irmãos. Mas quando ele começou a falar sobre outros assuntos, aí eu olhei e falei, tem um leão, tem um urso para me matar aqui, gente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos coloca em situações que é só quem é escolhido. Ah, irmão, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Às vezes você acha que a situação de urso, de leão é difícil, mas é só quem é escolhido. Às vezes você fala com o teu irmão, você fala com o seu tio, com o seu primo lá no Brasil, eles conversam com você, eles não passam por essa luta, irmãos. Todo mundo entende o que eles falam, eles entendem tudo. É só quem está aqui na prova, matando urso e leão, que sabe. Mas se você está aqui é porque é projeto de Deus. E os projetos de Deus não podem falhar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, Senhor Deus. Aleluia! E às vezes é assim, se sentindo sozinho. Vou repetir, às vezes se sentindo sozinho. Porque a Bíblia não diz que quando chegou o urso, o leão, foi alguém ajudar Davi. Não, foi sozinho que ele teve que se virar. Tem urso, tem leão que se levanta todos os dias na sua vida. Que é você que vai ter que se virar, mas isso é propósito de Deus. Porque quando Ele colocar o que Ele tem nas tuas mãos, você vai ter motivos para dar testemunho de vitória. Glória a Deus! Ei, cuidar de ovelha, de urso, é só um tempo. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor, Pai. Eu não sei nem que hora que é, irmãos. 9h30? Jesus. Tem mais 3 textos aqui, irmão. Mas vamos ver. Aleluia, Deus. Entende isso aqui, irmãos? A Bíblia diz que chega um momento que Davi foi lembrado. Tá doendo, tá difícil, mas jovem, vai ter um momento que você vai ser lembrado. Sim, meu Deus, eu creio, Pai. Vai ter um momento que Deus vai fazer você ser lembrado. Aleluia! Oh, Jesus, tu és fiel, Pai. Santo é o Senhor. E a Bíblia diz que quando Davi chega, Deus cumpre uma promessa que era só de Davi e de Deus.
Porque a Bíblia não diz que Davi somente matava urso e leão no deserto, irmãos. A Bíblia diz que Davi escrevia salmos. Davi tocava harpa. Davi aprendeu a ser um jovem que glorificava a Deus no meio das lutas. Davi era um jovem que no meio das dificuldades adorava o Senhor. E principalmente falava para o Senhor aquilo que o coração dele sentia. Porque não adianta nada, irmãos, adorar o Senhor com harpa, adorar ao Senhor no deserto, mas não falar verdadeiramente para o Senhor aquilo que o coração dele sente. Aleluia. E foi nesses lugares que Davi escreve os Salmos 23. Quando não tem ninguém olhando para ele. Quando Jessé está cuidando dos outros filhos. Ele está lá cuidando de ovelhas e dizendo: o Senhor é o meu pastor. E eu sei que nada me faltará. E aí ele profetiza sem saber no deserto: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. Irmãos, entende isso aqui? E eu preciso encerrar o culto. Quem aqui acredita que quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou assim: eu vim aqui porque Deus me mandou ungir um rei aqui na sua casa, é um dos seus filhos. Quando Jessé começa a chamar os filhos, eu estou na Bíblia aqui, irmãos. Quem acredita que cada filho que chegou ali queria ser rei? Quem acredita nisso? Ou você acha que o filho chegou ali e falou assim: não, rei não, eu quero cuidar de ovelha. Ô, irmãos, não, pastor? Não, rei, eu ser rei? Não, melhor ficar igual Davi lá cuidando de ovelha. Não, irmãos, ninguém queria cuidar de ovelha, que no entanto Davi cuidava sozinho. Não tem textos bíblicos dos irmãos de Davi ajudando Davi a cuidar de ovelha. Ninguém quer cuidar de ovelha. É melhor ser rei. E cada um dos irmãos que chegou ali queria ser rei. Queria o lugar de Davi. Mas aquilo que Deus preparou para Davi é de Davi. Não adianta ninguém querer levantar para assumir o lugar que é de Davi. Pode ter as melhores oportunidades, pode ter os melhores estudos, pode ter a melhor preparação, mas se Deus falou que o rei é Davi, não adianta querer assumir o lugar. Vou profetizar para quem acreditar aqui nessa noite. Pode estudar as melhores escolas, pode ter o melhor estudo, pode ter social, pode ser americano, pode ser o que for. Se Deus falou que a promessa é para você, ninguém senta no seu lugar. Glória a Deus. Glória. Eu creio. É verdade. Aleluia. Que crente vive de provisão. Se coloque de pé que eu não tenho mais tempo, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Ei, estão rindo de você, Davi? Eu não sou irmão do interior. Vocês podem me ajudar, pastor. Ovelha tem cheiro forte ou não? Hã? Tem, né, irmãos? Eu acredito que tenha. Foi igual cavalo, irmãos? Meu Deus. Hã? Quem cuida de ovelha tem cheiro de ovelha, não? Irmãos, os irmãos de Davi eram estudados, era soldado. Você acha que eles não vão falar: ah, aí vem o fedorentinho aí, ó. O fedorzinho chegou aí, cheiro de ovelha. Aí, como tá falando aí? Meu Deus. Ei, entende isso aqui, ó. Isso é só um tempo. Tempo de cuidar de ovelha é só um tempo. Posso fazer uma pergunta aqui? Aleluia.
Quem é quem nunca se sentiu desprezado nesse país? Se você falar assim, eu nunca me senti desprezado, ergue sua mão. Mas Davi, continue cantando, adorando e escrevendo salmos a Deus, porque tem um projeto nos céus preparado para você, Davi. E às vezes desanima, irmãos, quando nós olhamos os irmãos. Aleluia. E os irmãos estão muito mais bem preparados, muito mais estudados. Nós falamos assim, parece que a luta é desigual. Mas o que você não sabe, Davi, é que enquanto você está passando por essa dificuldade, tem um Deus dos céus falando com Samuel ao teu respeito. Tem um Deus dos céus falando assim, ei, vai lá na casa de Jessé que tem um homem que eu escolhi lá. Ei, entende isso aqui, irmãos? Deus fala a respeito da nossa vida no mundo espiritual. Deus falou a respeito da vida de Jó, e Deus falou a respeito da vida de Davi, sem ele saber. Às vezes você está em situações que parece que é humilhação, parece que é desprezo, mas tem um Deus trabalhando em favor da minha e da tua vida. Tem um Deus dando testemunho diante de nós, diante dos anjos, diante dos querubins. Deus está falando assim, olha lá os meus servos, está lá, não sabe falar língua, está lá menos 7 graus, não tem nem roupa para usar, mas continua adorando o meu nome. Não está lá fazendo coisa do mundo, não está lá na igreja, menos 5, nevando, não sabe falar inglês, não tem dinheiro na conta, mas está lá adorando o meu nome, escrevendo salmos e acreditando nas promessas que eu tenho para ele. Porque Deus ainda olha para os desprezáveis. Aleluia. Quem crê nisso? Quem vai cantar o hino? Glória, aleluia. Deus, tu és fiel, Conseguiu? Pai. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, irmãos. Tu és santo, Deus. Oh, aleluia. Aleluia, meu Deus. Deus poderoso. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado para mim e para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho nessa noite profetizar, Senhor. Aleluia! Que assim como um dia o Senhor olhou para o jovem Davi, assim como um dia o Senhor olhou para o jovem José, olha para os jovens dessa igreja, Senhor. Parece que às vezes a luta deles é desigual. Eles foram colocados em situações que às vezes os parentes deles no Brasil não passam. Todos os dias quando eles entram na escola, eles veem a diferença. Mas estes jovens estão aqui, Pai, adorando o teu nome como fazia Davi. Estes jovens estão aqui, Pai, escrevendo salmos a ti como escrevia Davi. Eles estão aqui dizendo, Senhor, o Senhor é o pastor deles e nada vai faltar. E a minha oração aqui nessa noite, Pai, é assim como aí do trono um dia o Senhor olhou para a vida de Davi, Pai. Os jovens podem pegar na mão um do outro. Glória a Deus. Assim como um dia o Senhor olhou para a vida do Davi aí nos céus. Aleluia. A tua palavra diz que ela não muda, Senhor. Sim, meu Deus. Olha para a vida desses jovens nessa noite. Eles estão aqui escrevendo salmos, Senhor. Aleluia. Eles estão aqui adorando o teu nome. E a tua palavra diz que eles são fortes, Pai. Eles já venceste o maligno. Aleluia. Não permita, Senhor, Aleluia. com que a concupiscência dos olhos, com que a concupiscência da carne, com que a soberba da vida alcance eles, porque eles são lavados e remidos pelo teu sangue, Jesus. Eu oro nesta noite, Pai, que o Senhor abençoe o pai de cada um deles. Meu Deus.
para que eles possam ser firmes, Pai, em guardar esses jovens no teu caminho. Porque às vezes, Pai, eles não olham, mas o inimigo quer intrometer pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência do ouvir. Mas eu sei, Pai, que é uma igreja que ora, uma igreja que fortalece, o inimigo sai de perto. E eu venho aqui nesta noite orar pela vida desses jovens. Satanás pega tudo que ele esqueceu e sai agora de perto deles em nome de Jesus. Sai dos tablets, sai do telefone, sai das influências, porque esses jovens têm história contigo, Senhor. A história deles está escrita nos céus, Pai. Eu selo os jovens dessa igreja com o teu nome, Jesus. O inimigo não pode enxergar eles mais. E se enxergar vai ter que atravessar o caminho, porque tem promessa de Deus para a vida deles. Guarda a família, guarda a casa. Dá sabedoria para os pais na palavra, no exemplo. Porque eu tenho certeza, Pai, que esses jovens é a força dessa igreja. Abre as comportas do céu e vai chover. Traz o espírito de união, Senhor. Vai chover. Usa esses jovens como boca profética, meu Deus, para ajudar os dos jovens que não conhecem a tua palavra. Ajuda eles, meu Deus, a confortar os dos jovens que não têm pais cristãos. Eles têm exemplo em casa, Senhor. Não deixe os teus jovens calados, dê coragem para eles falarem. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse Jesus, a tua palavra diz que a tua chuva que tudo aquilo que ligares na terra é ligado nos céus, e tudo aquilo que desligarem é desligado nos céus. Eu desligo nos céus, Pai, toda afronta. Eu desligo nos céus, Pai, tudo aquilo que tem magoado, que tem feito esse jovem chorar. E ligo nos céus, Pai, que as promessas de Davi, que as promessas de José, que as promessas de Sadraque, Mesaque e Abednego, desses jovens bíblicos, está na vida deles, Pai. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E se você crê, aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluias, meu Deus. Tu és Graças a santo, Deus. Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, Glória nós a queremos agradecer a presença de todos vocês, os pais que estiveram aqui nesta noite, os irmãos, os jovens, os adolescentes. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Tá bom? Amanhã nós temos EBD às 9 horas. Os jovens chegam 9 horas, tá bom? 9 horas nós começamos a nossa EBD. Não atrasem, Aleluia. tá bom? Para que o professor, nosso tempo é corrido, para que o professor possa ter o tempo ali